Das muitas espécies de suínos, algumas são mais trabalhadas para a reprodução, pois garantem melhor produtividade e filhotes mais valiosos. Na capacitação tecnológica em suinocultura, vamos saber quais são essas espécies. Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar a respeito do melhoramento genético na produção de suínos e nós temos como objetivo discutir então a importância do melhoramento genético na suinocultura, quais são as bases utilizadas atualmente para a seleção e para esse melhoramento genético e qual é a forma de chegada desse material até as granjas. Então, o melhoramento genético atualmente em suínos, ele é produzido basicamente dentro de unidades especializadas, dentro de granjas especializadas em produção de material genético e seleção, onde se trabalha com linhagens selecionadas entre as melhores linhagens do mundo, onde existe viabilidade econômica para se trabalhar em grande escala esse melhoramento genético, onde existe padronização dos dados de produtividade e onde existe padronização da qualidade do produto. Então, as principais raças de suínos com importância atualmente na seleção e no melhoramento genético são basicamente Landrace, Large White nas linhagens maternas, Landrace, Large White, Pietran e Duroc nas linhagens paternas. Então, dentro desses dois caminhos da seleção. E existem atualmente diferentes percentuais de cada uma dessas raças dentro dos produtos que estão no mercado, então à disposição da suinocultura. Por que se trabalhar com diferentes percentuais de raças dentro desses animais que são destinados então ao abate? Porque nós buscamos, dentro do melhoramento genético, aproveitar as vantagens da heterose, as vantagens desse vigor híbrido através do cruzamento dessas raças. E se busca, então, através desse vigor híbrido, que os resultados dos filhos, da progênie desses animais, então, tenham resultados superiores aos resultados dos seus pais. E além disso, dentro desses cruzamentos, nós buscamos as melhores características de cada uma das raças. Por exemplo, nós buscamos dentro da linhagem, das linhagens de seleção materna, na raça Large White, as suas características de prolificidade, de habilidade materna, e nas linhagens paternas, com a linhagem Duroc e Pietran, os dados de crescimento, de conversão alimentar e de qualidade de carne. Então, como eu já falei, nós trabalhamos com dois tipos de seleção, uma seleção para a linhagem macho, uma seleção para a linhagem fêmea, e buscamos dentro desses dois grupos que trabalham de formas bem diferentes, os melhores animais e selecionar as melhores características dentro desses rebanhos. Aumentar a frequência, então, dessas características na população. E nós conseguimos fazer essa seleção baseada na herdabilidade de cada uma dessas características. E nós trabalhamos especialmente nos dados reprodutivos com características onde a herdabilidade é baixa. Então, nós trabalhamos com tamanho de leitegada, com uma herdabilidade de 0,10 a 0,15, com peso de leitegada aos 21 dias, com uma herdabilidade também de 0,10 a 0,15. E quando nós passamos para as características de crescimento, então para as características de creche e terminação, nós trabalhamos com características de herdabilidade um pouco mais alta e um pouco mais fácil de serem selecionadas dentro desse rebanho. Então, taxa de crescimento pós-desmame 0,30 a 0,40 e aqui, espessura de toucinho, conversão alimentar e rendimento de carne numa herdabilidade maior. Nos machos, nós buscamos quais características? Então, na seleção de linhagens machos. Alta taxa de crescimento, então ganho de peso diário,
boa conversão alimentar, então que consiga ter uma eficiência na utilização do alimento ingerido, alta capacidade de produção de carne magra e baixa produção de deposição de gordura e rendimento de carcaça. E nas linhagens fêmeas, nós também buscamos características relacionadas ao crescimento. Então, nas mães também, nós buscamos baixa espessura de tocinho, taxa de crescimento, além das características reprodutivas, que sejam sexualmente precoces, que tenham boa habilidade materna, pois elas vão ser as nossas futuras mães, e essa habilidade materna, ela está relacionada à produção de leite e a conseguir manter a sua leitegada até o desmame, com um bom desempenho, prolificidade, então esse é o ponto base do melhoramento genético da linhagem fêmea, produzir animais com uma grande capacidade de ovulação, de produzir leitões que tenham longevidade. Então essas fêmeas, essa é uma outra característica importante, que elas consigam se manter até o 6º, 7º, 8º parto dentro dos rebanhos. Como eu falei, a busca pela prolificidade é o carro-chefe da seleção de linhagens fêmeas. E hoje o grande desafio realmente é a gente conseguir aliar a prolificidade com uma boa qualidade de leitão ao nascimento. Então, o carro-chefe do melhoramento genético é o número de nascidos, então continua-se buscando a prolificidade, e hoje o grande desafio é produzir um grande número de leitões com boa qualidade. Então, o desafio é aliar o número de nascidos ao peso ao nascer. E a seleção de linhagens, de linhagem fêmea, ela passa por grandes transformações ao longo do tempo, e inicialmente se buscava uma seleção apenas por taxa ovulatória. Então, buscando um grande número de nascidos, o principal ponto era se buscar um aumento no número de ovulações. Depois disso, ou talvez ao mesmo tempo que isso, passou-se a selecionar por nascidos vivos. Porém, na seleção por nascidos vivos, a gente tem um ponto importante, que é a interferência do atendimento ao parto. Então, talvez estivéssemos penalizando a fêmea por causa de uma falha de manejo de atendimento ao parto. Após isso, também já foi testada a seleção por biometria vaginal, onde se esperava fazer uma correlação entre a medida da vagina desta fêmea com o tamanho uterino e a possibilidade, então, de alojar um maior número de fetos. Se mostrou muito inconsistente e hoje praticamente não faz mais parte de nenhum programa de melhoramento genético. Um outro ponto importante que também já foi trabalhado e que está voltando a ser trabalhado é a seleção por eficiência placentária. O que é a eficiência placentária? É uma relação entre o peso da placenta e o peso de leitegada. Então, se procura produzir um maior número de quilos de leitegada a partir de um menor peso de placenta. Isso indicaria que a fêmea tem uma boa capacidade de nutrição desses fetos e que com um menor espaço uterino você conseguiria trabalhar ou produzir um maior número de fetos. Essa é uma característica de seleção que ainda tem se mostrado inconsistente, mas diante do grande número de leitões nascidos, provavelmente ela volte a ser incluída de uma forma bem significativa nos programas de melhoramento genético. Ela está voltando a ser discutida porque é realmente um ponto crucial para a manutenção de um grande número de fetos. A seleção por peso ao nascimento e por nascidos vivos, associando então essas duas características, seria o peso da leitegada viva, ela tem uma herdabilidade baixa e uma velocidade muito lenta de
colocação dessa característica ou de afirmação dessa característica no rebanho. E por isso ela não tem sido trabalhada de um jeito muito consistente. Atualmente, o que a gente tem trabalhado e o que tem sido foco nos programas de melhoramento genético é, então, buscar seleção para nascido vivo, peso ao nascer e vivos no 5º dia. O que essa seleção consegue medir? Ela contempla um efeito materno, então contempla esse efeito de produzir leite, de ter um bom parto, um bom andamento do parto. Ela contempla um efeito do indivíduo, então ela avalia o leitão que está sendo nascido com vitalidade, que consiga resistir ao procedimento, ao parto em si e a todos os manejos iniciais, a mamada do colostro. E também a viabilidade, então o crescimento intrauterino desse leitão. Ela avalia indiretamente também a eficiência placentária. Esse procedimento de seleção por vivos no 5º dia, ele já é adotado por alguns sistemas de melhoramento genético, por algumas empresas, e ele tem se mostrado como um bom critério de seleção. Então, avaliando a fêmea nos aspectos de produção de colostro, facilidade de parto e eficiência placentária, e avaliando, selecionando esses leitões que tenham um bom desenvolvimento perinatal. Então, hoje, nas linhagens fêmeas, nós estamos buscando prolificidade, número de tetas no aparelho mamário, então, porque nós estamos trabalhando com linhagens hiperprolíficas, nós precisamos ter mais glândulas mamárias. Nós estamos passando aí de uma seleção para 5 a 6 pares de tetas para uma seleção para 6 a 7 pares de tetas viáveis nessas leitoas que estão sendo selecionadas. Fêmeas boas produtoras de leite, então nós precisamos de fêmeas que iniciem muito rápido uma boa produção de leite, que tenham um pico de lactação precoce e não mais próximo dos 20 dias de lactação. Então, buscando fêmeas com alta capacidade de produção de leite e com um pico precoce de produção desse leite. Fêmeas que tenham baixa secagem de tetas posteriores, porque em maternidades onde nós estamos pretendendo desmamar 13, 14 leitões por 13,5 leitões por fêmea, nós precisamos de tetas viáveis nesse aparelho mamário. Precisamos de fêmeas que tenham um aparelho locomotor que consiga manter essa fêmea e garantir a sua longevidade, para que elas consigam se manter dentro do rebanho até o 6º, 7º parto. E precisamos de fêmeas que tenham uma boa capacidade de ingestão de alimento na maternidade. Então, fêmeas que não se autorrestringam, fêmeas que tenham apetite para poder consumir a quantidade de alimento suficiente para manter essa boa produção de leite e desmamar muitos quilos por leitegada por fêmea por ano. Dentro disso, então, nós estamos selecionando de uma forma geral para viáveis no 5º dia de vida, dando preferência para rebanhos livres do gene alotano, então dessas características de estresse, e especialmente hérnias escrotais também nos machos, por todos os prejuízos que esse defeito anatômico traz para o desenvolvimento desses machos. Então, isso daqui é basicamente, todas essas características são basicamente o que nós buscamos nas linhagens maternas para um bom desempenho desses animais. E qual é a estrutura genética, então, dentro da produção de suínos, onde nós buscamos o melhoramento genético e dentro da cadeia, como isso é feito? Dentro da pirâmide de melhoramento genético, nós temos no topo as granjas núcleo, onde a gente tem a produção de raças e linhagens puras.
Então, nessas granjas é que nós buscamos todo o melhoramento genético, é nessas granjas que existem os bancos, os grandes backups das linhagens utilizadas no Brasil e no exterior, é nessas granjas onde nós introduzimos as linhagens que são importadas de países que são referência em qualidade de linhagens. Então, dentro das granjas núcleo, é onde nós estamos trabalhando as linhagens puras e iniciando os cruzamentos. Num segundo ponto, num ponto intermediário dessa pirâmide, nós temos as granjas multiplicadoras. Então, nas granjas multiplicadoras, nós fazemos os cruzamentos entre as raças ou linhagens diferentes e nós produzimos esses reprodutores híbridos que nós falamos então a respeito da importância da heterose e do vigor híbrido. Então, aqui nós começamos o processo de cruzamento entre essas linhagens para a produção dos animais que serão as mães das fêmeas comerciais, os pais dos machos comerciais. E aqui na base da pirâmide nós temos as granjas comerciais. Então, com utilização de machos e fêmeas híbridos, aqui a gente tem a exploração máxima da heterose e a complementariedade de características. Então, nós trabalhamos com fêmeas e machos que já passaram por cruzamentos, que já estão selecionados para as características dos animais que vão ao abate. Então, para as características de produtividade, de produção de carne, de ganho de peso dentro do sistema. E como a genética pode interferir no resultado econômico da granja. Então, nós buscamos o melhoramento e a seleção de características e precisamos fazer com que isso chegue até o sistema de produção comercial e que essas características agreguem valor à cadeia, gerem valor dentro dessa cadeia.